Boa noite a todos, que a paz do meigo nazareno nos envolva hoje e sempre. Vamos nos conectando com a equipe espiritual da casa, elevando o nosso pensamento ao Pai de amor e bondade, para que possamos ser intuídos pela equipe espiritual da melhor forma possível para essa temática, que é a lei de liberdade. Espero que todos possam, juntos conosco, refletir um pouco sobre essa lei. Pai de infinita misericórdia, graça te damos pela oportunidade de aqui estarmos. Permita que seja feita a tua vontade, que possamos ser claros diante das informações que o Livro dos Espíritos nos trazem a respeito desse assunto. As leis morais, a lei de liberdade. Vamos iniciar dizendo que esse tema aborda as questões de 825 a 872. Boa noite, João. Na questão 826, a Kardec pergunta aos amigos espirituais em que condições poderia o homem gozar de absoluta liberdade. E os espíritos amigos respondem: nas do eremita do deserto, desde que juntos estejam dois humanos ou dois homens, há entre eles direitos recíprocos que lhe cumpre respeitar. Não mais, portanto, qualquer deles goza de liberdade absoluta. Já estudamos a lei de sociedade e ela nos diz que a vida em sociedade cria normas necessárias para o convívio harmonioso entre as criaturas. Portanto, os meus direitos vão até onde começam os direitos do meu semelhante. Se todos vivêssemos já dentro dessa linha de pensamento e de respeito, não teríamos mais tantas desavenças, desrespeito, falta de consideração pelo nosso semelhante. Na questão 829, a questão está envolvendo uma palavra que parece-nos que está no passado, mas está mais presente do que nunca, que é a escravidão. Com outros nomes, mas continua sendo. Haverá homens que estejam, por natureza, destinados a ser propriedade de outros homens? Os espíritos respondem: é contrária à lei de Deus toda sujeição absoluta de um homem a outro homem. A escravidão é um abuso de força. Desaparece com progresso, como gradativamente desaparecerão todos os abusos. Pela lei de igualdade, vamos entendendo isso, que também foi uma lei que estudamos há algum tempo. Vejam, eu não posso achar que existem dois pesos e duas medidas. Aquilo que eu considero errado na minha direção e que eu considero uma injustiça, também o é na direção do outro. Boa noite, José, seja bem-vindo. Então, a lei de igualdade já me deixa claro isso. A de liberdade vai dizer, a sua liberdade vai até um ponto em que não comprometa a vida do outro. Você não pode ser dono de alguém. Cada pessoa só tem um Criador, que é o Pai de amor e bondade. Tá? Então, nossas relações todas dentro do quadro de respeito, de responsabilidade, solidariedade, de deveres assumidos uns para com os outros, né? Então, fazemos parte de uma mesma família. Aprendemos isso lá na lei de reprodução, que é a família universal. Então, cada lei divina, né, cada lei moral dessa, vai nos clareando a concepção e o conjunto delas, que é a última lei, que é de a justiça, amor e caridade, vai literalmente englobar todas as outras, para que possamos atingir o nosso objetivo, que é a perfeição moral. Dentro desse capítulo, nós temos também a liberdade de pensar. Então, pegamos a questão 833, que trata, a pergunta é assim: haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual goze ele de absoluta liberdade? Os espíritos respondem: no pensamento goza o homem de ilimitada liberdade,
pois que não há como pôr-lhe espelho. Pode-se deter o voo, porém não aniquilar. E aqui a gente pode lembrar de Salomão, né? Quem já teve a oportunidade de estudar o Evangelho, Salomão era uma pessoa extremamente culta e trouxe a bagagem da filosofia para a humanidade, né? Um espírito nobre, precursor da doutrina em vários aspectos. E exatamente esse pensamento era muito forte, que no pensamento, na tua consciência, ninguém pode estabelecer nada, nenhum tipo de limitação. No momento que você verbaliza, daí a gente começa a conviver dentro de um outro senão, que é em que sociedade nós vivemos, que tipo de liberdade temos de pensamento, e sendo que meus pensamentos, minha liberdade não podem agredir o meu semelhante. Tá? Foi isso que Jesus nos ensinou. Nos tratarmos com amor, com fraternidade, com solidariedade. Então, vejam que as normas de convívio das relações interpessoais, tanto no campo dos que estão encarnados como com relação aos desencarnados, é a mesma, já que somos cidadãos espirituais, cosmológicos, de todo o universo, já que há muitas moradas na casa do Pai. Caminhando na direção da liberdade de consciência, temos a questão 836, que vai dizer assim: tem o homem direito de pôr embaraços à liberdade de consciência? Falece-lhe tanto esse direito, quanto com referência à liberdade de pensar. Por isso que só Deus, e só a Ele, cabe o de julgar a consciência. Assim como os homens, pelas suas leis, regulam as relações de homem para com homem, Deus, pelas leis da natureza, regula as relações entre ele e os homens. Então, as leis são sempre as mesmas. A união entre as criaturas, o que cabe a cada um é sempre as mesmas, nunca muda. Então, em qualquer parte do universo que nós estivermos, estaremos sempre diante dessa situação. Devemos nos respeitar mutuamente. Aquilo que eu desejo para mim em termos de bem-estar, o outro também tem os mesmos direitos. E aí, se todos agissem dentro do uso e não do abuso das coisas, muito progresso moral já teria ocorrido na Terra. Por isso ainda estamos vivendo situações de flagelo, de guerras, de inimizade, de desrespeito diante de tudo na vida. Na questão 843, vai tratar especificamente sobre livre-arbítrio. Tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Pois se tem a liberdade de pensar, igualmente tem a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Portanto, não existe fatalidade, determinismo como nós imaginamos na Terra. Tudo é planejado previamente no plano espiritual para que, ao chegarmos aqui, se formos dentro de uma linha de conduta, algumas coisas irão acontecendo. Se não formos, outras irão acontecendo, dentro de uma lei de causa e efeito ou dentro da lei de retorno. Portanto, vamos ao tema fatalidade. Questão 851. Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme o sentido que se dá ao vocábulo? Quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados? E neste caso, que vem a ser então o livre-arbítrio? A fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar desta ou daquela prova para sofrer. Escolhendo-a, ele vai instituir então para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que vem a achar-se colocado. Falo das provas físicas, pois pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito conserva o livre-arbítrio quanto ao bem ou ao mal. É sempre senhor de ceder ou resistir.
Então, se já existe um progresso feito, vai ser muito mais fácil resistir aos pendores das coisas equivocadas. Se ainda tiver muito para ser feito, acabaremos tendendo para o lado que mais nos convém. Vamos oferecendo pouca resistência. E aí, junto com as afinidades espirituais, eis que nós acabamos enveredando pelos caminhos que outrora também fizemos. E aí, comprometemos nossa caminhada evolutiva. Então, não tem punição, não tem conduta fatal em uma direção. Não, você sempre conserva o teu livre-arbítrio, cabendo, portanto, a você, e só a você, cuidar de fazer o autodescobrimento e a educação dos sentimentos. Caminhando nessa direção, estudando, busque a verdade e a verdade vos libertará. E desta forma você cada vez mais vai tendo discernimento, compreensão do que te convém e não convém. As leis estão na nossa consciência. Sabemos, no fundo, que estamos fazendo algo que é equivocado. Mas como ainda muitas vezes estamos 2 pesos e 2 medidas, fazemos o que não deveríamos fazer, que é tudo para mim e nada para o outro. Boa noite, Núcia, seja bem-vinda. Vamos ao objetivo único de nossa vida aqui na Terra, que está na questão 860. Pode o homem, pela sua vontade e por seus atos, fazer que não se deem acontecimentos que deveriam verificar-se e reciprocamente? Vejam, eu estou dentro da minha trajetória. Será que, diante de um determinado acontecimento, eu vou poder impedir que ele aconteça? Os espíritos respondem, pode. Se essa aparente mudança na ordem dos fatos tiver cabimento na sequência da vida que se escolheu. Então, acresce que para fazer o bem, como lhe cumpre, pois que isso é que constitui o objetivo único da nossa vida, fazer o bem, sem ver a quem. Facultado lhe é impedir o mal, sobretudo aquele que possa concorrer para a produção de um mal maior. Então, vejam que estamos aí dentro de uma caminhada. Seja bem-vinda, Silvane. Então, vamos indo nessa direção, entendendo passo a passo e parando de, nas nossas orações que a gente aprendeu lá na lei de adoração, pedir coisas que não cabem, que não estão na nossa jornada. Então, o que eu preciso? Eu preciso de coragem, eu preciso de perseverança, eu preciso de boa vontade, eu preciso da instrução dos bons espíritos, abrir as comportas da minha alma para tentar buscar entender aquilo que eu estou passando. E não simplesmente querer que os obstáculos me sejam retirados do caminho. Que a dor seja retirada, pois se a dor é uma amiga, ela justamente apareceu porque eu me equivoquei. Então, ela aparece para me chamar a atenção. Olha, o caminho não é esse. Existe uma forma mais serena, mais equilibrada, mais harmônica. Essa não é a forma ideal para você caminhar na estrada da evolução. Então, os amigos espirituais estão sempre nos ajudando. Nosso anjo de guarda, aquele mentor que Deus nos ofertou para caminhar conosco, quantas vezes dificultamos o acesso dele diante de tomadas de decisão que temos que ter. E aí o que acontece? Ele vê que vamos bater com a cabeça na parede e que vamos sangrar. Ele tenta nos orientar, mas a gente insiste naquele caminho. Mesmo internamente sabendo que é uma coisa equivocada. Mas a ideia fixa que nós temos, que aquilo ali é o melhor para nós, que aquilo ali é a porta da minha felicidade, impede que eu enxergue a realidade. Ou eu simplesmente ignoro a realidade e sigo minhas vontades. E aí, no abuso das minhas vontades, nos meus quereres, eu acabo me comprometendo cada vez mais. Nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Seguindo nesse pensamento, vamos perceber, boa noite,
que a liberdade sadia é aquela pautada pela responsabilidade advinda do entendimento das leis de Deus. E para isso eu tenho que estudar, e estudar bastante, para poder entender por que caminhos eu tenho que trilhar. Os ensinamentos de Jesus são uma porta aberta, clara, para o meu comportamento, que é a parábola do samaritano. A parábola do samaritano, ela não é uma parábola teórica. Ela não é uma historinha. Ela é o nosso modelo de vida para estar na Terra. Todo aquele que deseja seguir os ensinamentos de Mestre Jesus tem que entender a profundidade do que é fazer o bem sem ver a quem. Não perguntar quem é, o que pensa, o que faz, que ideologia carrega. Não interessa, é meu irmão de caminhada. Ele não é obrigado a pensar igual a mim, até porque nós não temos a mesma jornada, não aprendemos as mesmas coisas, não tivemos os mesmos valores de família. Como que o outro vai pensar igual a mim? Nós nem estamos no mesmo caminho. Muitas vezes estamos em rotas totalmente diferentes uns dos outros. Então vamos imaginar, né? Que Deus está sempre nos dando novas oportunidades para fazer as diferenças. Vamos pegar o exemplo de Paulo de Tarso, que era Saulo, perseguia os cristãos. Ele teve seu encontro com Jesus às portas de Damasco. Quantas vezes nós já tivemos encontro em nossas portas de Damasco? E que caminho decidimos? Estamos sempre sendo convidados a mudar de trajetória, porque a vida é uma constante mudança. Somos quais borboletas em constante transformação. Então, segundo Paulo de Tarso, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Devemos utilizar nossa liberdade para promover o bem e não apenas a nossa satisfação própria. Não é o meu ponto de vista, não é o que eu acho. É aquilo que é melhor para a grande maioria. Ah, mas e tem isso, tem aquilo. Jesus deixou bem claro esse comportamento. Ele veio para aqueles que estão doentes. Quem não consegue se ver como doente já tem um primeiro problema, que é a falta de humildade. Que lá na adoração, na lei de adoração, a gente vai ver a importância que é isso. Como que eu vou orar a Deus se eu não me tornar humilde? É a criatura conversando com o Criador. Então, diante de tudo que eu passo, eu tenho que entender com humildade que algumas coisas foi eu que criei. Muitos sofrimentos foram criados pela minha incúria, pela minha precipitação, pela minha falta de compreensão de que os outros têm os mesmos direitos que eu. E eu vou atropelando a vida. Né? Então, o sofrimento surge quando a gente se afasta das leis de Deus. Ou seja, nossa felicidade e paz se ampliam conforme nossa vivência dentro das leis de Deus. Daí a importância de conhecê-las e estudá-las. Livro dos Espíritos. Né? Então, vamos seguindo. Como eu falei, esse tema está em várias obras, né? Mas a gente cita elas de novo no finalzinho do tema de hoje. Então, segundo o Sérgio Lopes, na obra Leis Morais e a Saúde Mental, a oração proporciona sintonias superiores. E a vigilância, olha o orar e vigiar, né? É o estado de lucidez e atenção necessários para estarmos acordados para a própria existência. Lembra que Joana de Ângeles nos fala um pouco sobre isso também. Que enquanto não assumirmos a nossa postura conscientemente de espírito em evolução, estamos numa consciência de sono. No momento em que passamos a agir de maneira consciente, tomando posições de maneira comprometida com os ensinamentos, com a nossa formação, com o nosso progresso moral, estamos já dentro de uma consciência desperta. A sementeira é livre, mas a colheita é obrigatória. Richard Simonetti, em sua obra A Constituição Divina, escreve o seguinte pensamento: temos liberdade para exercer nossa vontade e efetuar opções. Mas
a vida estará realizando sem cessar, no íntimo de nossa consciência, um levantamento de bens e males produzidos e cultivados, conduzindo-nos à paz ou corrigindo-nos com a dor amiga, a fim de que não nos desviemos nem estacionemos na estrada da jornada evolutiva. Então, eu estou dentro de um autodescobrimento, mas também de autoavaliação. Eu sou capaz de avaliar o quanto eu já cresci, o quanto eu ainda tenho que melhorar, o quanto eu tenho que me melhorar com relação ao meu semelhante, as posturas que eu tenho diante da vida, nos diferentes momentos em que eu sou chamada a participar e dar testemunho da minha cristandade, cristianização interior. Liberdade é uma lei natural e o nosso destino, portanto, é sermos livres. Todos os acontecimentos que a vida nos proporciona servem para pouco e pouco irmos conquistando novos recursos pela constante ação no bem. Aqueles que servem na vinha do Pai de amor e bondade, sendo seguidores do Mestre Jesus, auxiliando os irmãos do caminho, chegam mais rápido à santidade, muitas vezes na frente até dos sábios, porque já está no exercício, no fazer. É claro que o conhecimento é importante, mas enquanto não vai para a prática, e a prática é a caridade, é o amor posto em ação. É aí que vamos aprendendo, então, a viver os ensinamentos de Jesus propriamente ditos e não ficar apenas no campo teórico. Que lindo, né? Mas não é para mim. Quantas vezes a gente acaba ouvindo isso? Ah, isso é para a próxima encarnação. Ah, eu ainda não dou conta. Ficamos botando clichês mentais o tempo inteiro de negatividade e de negação e de resistência à lei de amor. Vamos então propensar. Parábola do samaritano. É isso que Deus espera de cada um de nós. Fazer o bem sem ver a quem. E esse bem é o bem mesmo. É o bem que está envolvido na condição de perdão, de tolerância, de pacificação interior para ir construindo a paz e desta forma auxiliar na construção da paz planetária. Temos que fazer a nossa parte, auxiliar a todos esses espíritos luminosos que vêm chegando à Terra para ajudar na regeneração. Então tem que ter aqui alguns que se prontificam a estender a mão, né, a arregaçar as mangas e ir em frente. Lembrai-vos, nosso presente nada mais é, portanto, que o resultado do nosso passado. Tudo aquilo que estamos vivendo é fruto do nosso passado, de muitos equívocos e de um plano de trabalho que trazemos do plano espiritual para o material. Olha, nessa encarnação eu pretendo fazer isso, isso, isso para impulsionar o meu progresso. Conto com a boa vontade, com a perseverança, com as ideias de vocês. A gente nunca fica desamparado, a gente nunca deixa de receber ajuda. Por isso a oração, o vínculo mais próximo, essa sintonia fina que a gente vai fazendo com o Pai, através, né, usando para isso os nossos amigos espirituais. Assim como o nosso futuro está sendo construído agora, então o amanhã vai depender da minha ação de hoje. E isso tem que estar muito claro. Não posso deixar para amanhã, porque eu não sei se amanhã eu estarei encarnada. Eu não posso mais protelar. Chegamos no limite. Já começou a transição há muito tempo. Só que a gente imaginou que assim ia ter uma data limite, sabe? A partir dali, então, a transição. Há 2000 anos, Jesus já começou a transição. Já nos falava da regeneração. Chegaria um tempo. Olha as bem-aventuranças. Deixou tudo muito claro. Mas fomos protelando, empurrando com a barriga, né? Oferecendo resistência. E agora não tem mais.
Lembrando sempre que isso acontece por pensamentos, palavras e ações, como nos diz André Luiz. A cada momento nós temos a oportunidade de estar construindo, de estar fazendo a diferença, de estar se renovando, de estar mudando aquela ideia, aquela concepção equivocada por uma concepção mais aberta, mais humana, mais justa. Lembrando sempre que a cada um será dado segundo suas obras. Utilizando então a obra do nosso irmão Sérgio Lopes, para encerrar o pensamento e depois fazermos nossa prece, leis morais e a saúde mental, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, dentro da assertiva feita pelo Mestre Jesus. A dificuldade está em que, para sermos livres, precisamos da verdade. Só que em grande número de vezes queremos distância da verdade. Porque verdade muitas vezes significa ouvirmos coisas que podem ser dolorosas, ou mesmo termos que assumir nossa parcela de responsabilidade em coisas que achamos ser culpa dos outros. É a pessoa ter que olhar para dentro de si e enxergar coisas ruins também. Ter que saber que são transitórios os seus pertences ou o seu poder. Considerar que a maior parte das coisas que possui não são suas, somos usufrutuários apenas, a não ser o que ela carrega dentro de si própria. Orai e vigiai. Essa é a orientação do nosso terapeuta maior, o Mestre Jesus. Vamos agradecendo com a oração de Francisco de Assis pela oportunidade de aqui estarmos reunidos. Agradeço a todos que estiveram comigo neste instante, me fornecendo essas energias amorosas e fraternas, e que de alguma maneira eu tenha contribuído para a reflexão sobre a importância dessas leis em nossas vidas. E como Francisco de Assis, vamos dizendo: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faze que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que nascemos para a vida eterna. Que a paz do meigo Nazareno nos envolva agora e sempre. Bons sonhos, um ótimo recomeço, um ótimo fim de semana. Que tenhamos todos luz, paz, tranquilidade. Um beijo grande. Até a próxima.